Galera, como vocês sabem, né, dessa situação que nós estamos enfrentando, nós não podemos parar a questão dos conteúdos. Sei que não é fácil. E a gente vai falar um pouco aí da administração clássica, apesar da gente ter visto alguns conteúdos de início. A gente vai dar continuidade. Vou falar abordagem clássica da administração, como vocês estão vendo aí no slide. Eu vou falar da Escola Clássica da Administração Científica. Como eu falei em aulas anteriores, né, essa administração científica, por que o nome científica? Porque foi uma administração, digamos que, testada cientificamente pelos autores que defendem essa administração, como o Taylor, como o Fayol. Taylor é considerado o pai da administração científica. Frederico Winslow Taylor, né, que foi um engenheiro que trouxe muita contribuição à administração. A gente vai ver aí os slides seguintes. Então, assim, como vocês veem aí, a origem da abordagem clássica vem, né, das consequências geradas pela Revolução Industrial. Vocês sabem que a Revolução Industrial houve um avanço muito grande na questão da produção, principalmente a produção em massa, ou seja, as fábricas deixaram de ser apenas familiares, passaram agora a produzir em grande escala. Como você sabe, no passado a produção era totalmente familiar, as pessoas produziam pouco, né? Praticamente aquela sobra faziam trocas ou vendiam, mas com a Revolução Industrial houve um acelerado, vamos dizer assim, uma acelerada produção, que a gente conhece como produção em massa. Então, assim, o crescimento, como ele diz aí, acelerado e desordenado, né? Desorganizado, vamos dizer, de certa forma, das empresas, porque foi desorganizado, né, naquela época. Vem da consequência gerada pela essa Revolução Industrial. O crescimento trouxe uma complexidade que exigiu uma abordagem científica para substituir o empirismo. Vocês lembram da palavra empirismo? Empirismo vem do achismo. Você acha que algo vai acontecer por conta de tais consequências. Mas essa administração, ela substituiu o empirismo justamente porque ela foi testada. Foi testada por quem? Por Taylor. Taylor testou, fez vários testes, né, que comprovaram que essa administração dele ela funcionava de fato, né? Necessidade de aumentar a eficiência e a competência das organizações. Ou seja, as organizações tinham que trabalhar de uma forma mais eficiente. Quando eu falo eficiente, lembra que eu falei para vocês, quando eu falo em eficiente, eu estou me referindo aos meios o qual eu estou produzindo. Quando eu falo em eficiência, eu estou dizendo que eu tenho que produzir mais com menos, ou seja, produzir com menos recursos, produzir em menos tempo, produzir desperdiçando o mínimo possível. Isso é produzir com eficiência. E a gente, dentro dessa abordagem da administração clássica, ele enfatizava justamente a linha de produção, onde de fato a administração passou a funcionar, a administração científica ela foi testada, foi dentro do chão de fábrica. Quando eu me refiro a chão de fábrica, é dentro das linhas de produção. Lá na frente a gente vê por que essa administração apresentava alguns problemas, porque justamente ela foi testada apenas nas linhas de produção. Origens da administração clássica: obter o melhor rendimento dos recursos face à concorrência e à competição entre as empresas. Mais uma vez a gente se depara com eficiência. O melhor rendimento dos recursos, ou seja, economizar recursos, face à concorrência e à competição entre as empresas. Veio a produção em massa, era preciso evitar os desperdícios, surge a divisão do trabalho entre os que pensavam, ou seja, os gerentes e os que executavam o operário. Nesse sentido aí, ele diz o seguinte, que nessa divisão do trabalho, quem era gerente não
conhecia, vamos dizer assim, a linha de produção. E quem era operário não conhecia tão bem as gerências. Existia, de certa forma, uma separação, né, muito clara, como ele diz aí, surgiu uma divisão do trabalho entre os que pensavam e os que executavam. Só para vocês terem uma ideia, há livros do autor Telho que fala que ele dizia assim, ó, eu só quero as pessoas do pescoço para baixo. Quando eu falo isso, né, eu digo o seguinte, quando eu quero a pessoa do pescoço para baixo, eu não quero que essa pessoa pense. Aqui ela é paga apenas para executar. E isso, de certa forma, traz algumas consequências. Porque a principal, vamos dizer assim, o principal agente que está próximo ao produto é o operário. Então, ele pode determinar a melhor forma de produzir, ele pode, de certa forma, produzir de forma mais rápida ou diminuir o ritmo de produção. Então, assim, o operário, hoje, ele realmente ele tem que pensar dentro da organização. Agora, nessa época aí, vamos dizer assim, os operários não eram pagos para pensar, eles eram pagos para executar. Então, aí, como vocês podem ver, a abordagem clássica da administração, no despontar do século XX, né, quando iniciou-se mesmo, no despontar do século XX, 2 engenheiros desenvolveram os primeiros trabalhos a respeito da administração. Essa foto que vocês veem aí, né, ao lado, seria Frederico Sloan Taylor, né, conhecido como Taylor, 1956 a 1915, um americano, e foi ele que deu essa contribuição para a administração científica. Lógico, surgiu outras teorias após o desenvolvimento da administração científica, mas ele foi o precursor da administração. Logo em seguida também tem Henri Fayol, né? Como vocês podem ver, esse é o Henri Fayol, 1841 a 1925, francês, também, vamos dizer assim, teve seu papel importante dentro da administração clássica. Vamos lá para a administração científica, segundo Taylor, né? A escola da administração científica para Taylor. A preocupação era aumentar a produtividade por meio do aumento da eficiência no nível operacional. A abordagem de baixo para cima. Ele dizia assim, a abordagem de baixo para cima. Então ele dizia que para mim melhorar as organizações, para mim melhorar a produção, eu tinha que começar por baixo. Então, de cima para baixo. O que seria esse de cima para baixo, né? A gente coloca aqui de cima, né? Ó, de baixo para cima. O que seria esse de baixo para cima? Galera, como ele mostra aqui, ó, de baixo para cima. Seria o quê? Justamente a ênfase nas tarefas. Quem faz essas tarefas, né, ó, está aqui na base. As tarefas eram executadas na base, né, ó. As tarefas eram organizadas aqui na base. Então, ele dizia que eu tinha que melhorar essas tarefas. O nome aí está meio feio, mas é só para a gente ter uma noção aqui. Que as tarefas, quando ele diz de baixo para cima, eu tinha que melhorar as tarefas. Abordagem de baixo para cima. Já para Henri Fayol, né, já era diferente. A gente vai ver aqui. Então, se de repente eu fazer uma pergunta lá a vocês, em que se baseia a ênfase dos princípios da administração científica segundo o Taylor? A resposta seria nas tarefas. A ênfase do trabalho de Taylor foi toda voltada às, né, como vocês estão vendo aqui, às tarefas dentro da onde? Do nível operacional. E isso era o que Taylor fazia. Dentro do nível operacional, ele tentou melhorar esse nível operacional, tornando esse nível operacional mais eficiente e eficaz. E aí, consequentemente, ele, segundo ele, melhoraria a organização. Já para Fayol, né,
a teoria clássica ou teoria anatomística, né? Anatomista e fisiologista, que vem de fisiologia. O que é que essa administração, vamos dizer assim, pregava? Que a organização, vamos dizer assim, da empresa estava diretamente ligada na estrutura dessa empresa. A preocupação era aumentar a eficiência por meio da disposição dos órgãos da empresa, componentes da organização e sua inter-relação estruturais, ou seja, a ligação entre os diversos órgãos. Trocando a miúdos, a ligação entre os vários setores das organizações. Por exemplo, se você analisar a escola tem vários órgãos. Tem a secretaria, tem a coordenação, tem o corpo docente, ou seja, os professores. Então, tem a parte administrativa, tem o financeiro. São vários órgãos. Então, para mim melhorar essa organização, segundo o Fayol, eu tinha que melhorar a estrutura da organização. A relação entre essas estruturas. Eu tinha que, dentro dessa estrutura, eu tinha que ter uma boa comunicação. Por isso que às vezes eu falo para vocês que a comunicação é muito importante em qualquer organização, em qualquer empresa. E se não existe uma comunicação eficiente dentro de uma organização, a organização, infelizmente, ela não é tão eficiente. Ela pode até atingir eficácia, mas ela não é muito eficiente. Então, como ele diz aí, a preocupação era aumentar a eficiência por meio da disposição dos órgãos. Quem são os órgãos? Todos os departamentos da organização. Quando eu falo na escola, os departamentos seriam quem? O financeiro, o acadêmico, as coordenações, sabe? O corpo docente, a cantina, são órgãos. São órgãos pertencentes à escola. Então, assim, a disposição, a comunicação entre esses órgãos deve ser boa? Não, deve ser excelente. E quanto melhor essa disposição desses órgãos, quanto melhor essa comunicação, melhor será a eficiência dessa organização. Por isso que ele diz aí, abordagem de cima para baixo. Como é que está dividida essa organização? Como é que é a estrutura dessa organização? ênfase na estrutura. Aí ele fala aí no Homo econômicos. A ênfase na estrutura, porque ele dizia que o homem já sabia o que era para fazer. Eu tenho agora que dar uma ênfase maior na estrutura da empresa. Nos órgãos, como é que é dividido esses setores, como é a ligação entre esses setores, como seria a comunicação entre esses setores, e tem que ser o mais eficiente possível. Se não for, a organização não se torna tão eficiente. E aí o Homo econômicos, ou Homo econômico, né, que ele diz o seguinte, é o conceito segundo o qual o homem, né, é um ser racional perfeitamente informado e centrado em si próprio. Um ser que deseja riquezas, evita trabalho desnecessário e tem a capacidade de decidir de forma a atingir seus objetivos. O homem econômico é, portanto, um ser idealizado, utilizado em muitas teorias econômicas. É tão interessante nessa questão do homem econômicos que você vai estudar ciências contábeis, você vê, vai estudar administração, você vê, você vai estudar economia, você vê. Então, assim, é uma teoria que vem sendo defendida por muitos autores. Ele diz que o homem ele não faria trabalhos desnecessários, ele sabe o que é realmente para fazer. É mais ou menos nesse sentido que ele fala do Homo econômicos. E aí a abordagem clássica da administração, que vocês veem aqui, a abordagem clássica da administração, que se divide em dois, a administração científica e a administração clássica. A administração científica defendida por Taylor, ênfase nas tarefas. E aqui, teoria clássica da administração, né, também, Fayol, ênfase, é porque vocês não estão vendo aqui,
ênfase na estrutura organizacional. Se vocês observarem, o que cada um fazia tinha sentido, o que cada um fazia ajudava de fato a desenvolver as organizações. Claro que surgiu outras teorias que mais à frente a gente vai estudar. E aí a administração científica baseia-se nas tarefas, como eu falei para vocês. O nome é devido à tentativa de aplicação de métodos da ciência aos trabalhos operacionais, a fim de aumentar a eficiência na indústria, ou seja, a fim de aumentar a eficiência dentro, vamos dizer assim, do chão de fábrica, onde quem está produzindo é quem deve melhorar o seu trabalho. Por isso que ele dizia que era ênfase nas tarefas, de baixo para cima, que quem realmente está produzindo lá é o operário. Teve início no começo do século XX, papel, né, o principal expoente foi Taylor, né, seu principal expoente, o papel que Taylor representou para essa administração científica foi muito significativo. Seus seguidores, Gantt, a família Gilbrand, Emerson, Ford e Barth. Nesse caso aí, nós temos uma pessoa muito conhecida, que eu até já falei um pouco para vocês aí, é Henry Ford. O que é que Henry Ford era? Engenheiro. Um engenheiro que também deu uma grande contribuição à administração científica, quando ele, de fato, trouxe o desenvolvimento da produção em massa. Ele organizou o sistema produtivo da América, ou seja, nos Estados Unidos, quando ele determinou 8 horas diárias para os trabalhadores, mais do que dobrou, né? Mais do que dobrou a hora paga, né? A hora paga aos trabalhadores daquela época. Enquanto muitas empresas pagavam $2, ele passou a pagar $5. Isso era uma revolução para aquela época, né? E muitas pessoas que viviam na zona rural passaram a ir para as grandes cidades atrás de novos trabalhos, de novas perspectivas de vida, né? E a indústria naquela época era uma grande perspectiva de vida. A obra de Taylor, para ele, a administração deve ser tratada cientificamente. Foi pioneiro em assumir uma atitude metódica de analisar e organizar o trabalho da base, ou seja, lá do chão de fábrica, até o topo da organização. O que é metódica? Ele media, ele chegou a medir o tempo, ele mediu o tempo que as tarefas eram realizadas, e com isso ele conseguia diminuir o tempo que os trabalhadores levavam para produzir algo. Isso era bom? Sim. Por que isso era bom? Porque como ele diminuía esse tempo, você acabava ajudando a organização a fazer de forma mais rápida as suas tarefas. Ou seja, a organização ela produzia de forma mais rápida. Isso ajudou muito a indústria da época, muito a indústria a crescer naquela época. Ok? E aí, a gente vai parar por aqui no primeiro período de Taylor, onde eu vou dar continuidade no próximo vídeo, mas já vou deixar esse vídeo no YouTube. Quero que vocês deem uma olhada no vídeo, comentem, podem fazer perguntas que eu vou estar dando uma olhada lá no canal, que isso vai ajudar, né, de certa forma, troca de conhecimento e melhorar ainda mais, né, a desenvoltura desse nosso aprendizado. Forte abraço aí, galera do segundo, e logo logo a gente vai estar aí juntos e misturado. Um abraço aí a todos vocês.